Olá, galera! O programa de hoje trata de um assunto que está cravado na pele de muitos jovens, a tatuagem. E se você quiser saber mais do assunto, não perde o programa de hoje. Câmara Jovem está no ar. Seja para adornar, se diferenciar, expressar gostos e valores, essa forma de arte está cada vez mais presente no universo jovem. E para falar mais sobre o tema, a gente recebe aqui o tatuador e artista visual John Monteiro. John, seja bem-vindo aqui ao Câmara Jovem. Olá, obrigado. É um prazer. E para começar, assim, eu queria saber o que significa a tatuagem para você. Em tatuagem, antes de tudo, uma forma de expressão, uma maneira do outro se identificar ou dizer o que gosta. É uma comunicação, forma de comunicação, Isso. né? E você é um artista visual de múltiplas facetas, né? Que eu conheço seu trabalho, você desenha, você pinta também e virou tatuador. Como foi que deu essa ideia de você ir para o mundo da tatuagem? Bem, começou quando eu tive a ideia de fazer minha primeira tatuagem, a coisa de uns 9 meses, eu acho, um ano. E pela proximidade que eu tive com o tatuador, a gente rolou aquela afinidade. Eu não lembro se foi eu que pedi ou ele que sugeriu. Aí acabou que ele me orientou nesse mundo novo para mim. E essa tua tatuagem é bem recente, então a primeira tatuagem que você fez é uma coisa recente? Sim, sim. Jason, que foi o Jason. tatuador que me iniciou nesse mundo, ele faz coisa de 12 meses, eu acho. É muito novo, é muito recente isso. E a minha tatuagem, por exemplo, ela é uma obra de um artista gráfico chamado Escher, um alemão, um gravurista. E surgiu mais ou menos por acaso, porque, afinal de contas, isso era muito novo para mim. E minha namorada, que queria fazer uma tatuagem, foi que me levou, digamos assim, a isso. Uma coisa puxou a outra. Entendi. E depois de tu feito a tatuagem, como foi assim que continuou? Você fez curso? Como é que você ficou treinando? Como é que foi? Bem, a primeira coisa foi encontrar as cobaias, né? Depois dessas primeiras experiências, a coisa começou a surgir novos projetos, novas propostas, e aí foi acontecendo naturalmente. E faz quanto tempo já que tu tá tatuando? Faz coisa de 9 meses, eu acho. Comecei em novembro, mais ou menos. Foi. E aí, faz pouco tempo, mas você já recebeu um destaquezinho aí, não foi? Tive sorte, eu acho. Assim, eu comecei pela forma de trabalhar, que eu sempre busquei fazer os meus próprios desenhos, ou seja, dominar todo o processo de criação, tanto a execução da tatuagem quanto a criação do desenho, da arte. Eu pensei que, a princípio, as coisas fossem ser mais devagar, mas, felizmente, as coisas foram fluindo bem. E é muito diferente de desenhar um papel, desenhar uma pele. A princípio eu comecei a tatuar porque eu encarava isso como uma nova técnica. Eu sempre gostei de descobrir, de mexer em coisas que eu não sei, digamos assim. De uma forma que todas as coisas que eu fiz ou irei fazer dialogam umas com as outras. E a tatuagem surgiu mais ou menos para atender essa minha necessidade de expandir o que eu gosto de fazer, que é a arte. A gente vai ver agora um VT. Apesar de algumas pessoas ainda encararem a tatuagem como algo proibido, nos estúdios não faltam clientes. A nossa equipe conversou com alguns profissionais da área e você confere tudo agora. Para muita gente, fazer tatuagem é algo distante da realidade. Já teve vontade de ter tatuagem? Já, mas eu fizer, eu levo uma surra quando chegar em casa. Eu não posso fazer, né? Porque minha mãe não deixa. Nunca gostei, não. Conceito? Não. Gosto quem quer, assim, acho bonito quem tem, mas não faria, não. Não faria tatuagem. Por quê? Não é questão de preconceito, sabe? É questão de gosto mesmo. Questão de gosto, mas quem faz eu não tenho nada contra, não. A tatuagem entrou na vida de Eduardo e Wellington ainda muito cedo. Se transformou num vício e depois em profissão. Gostava só dos desenhos, né? Acabei fazendo a primeira, senti uma dor horrível e falei que nunca mais ia fazer essa tristeza. Acabei que hoje em dia sou tatuador e gostei do negócio. Eu comecei com uma só, eu até dizia, né? Não acho muito bonito quem tem muitas, não.
Mas você faz uma, faz outra, quando você vai ver, você já tá cheio, não tem mais nem pra onde correr. Hoje eu já acho estranho não tê-las. No estúdio onde eles atendem, o trabalho não para. Vem pessoas de várias idades, hoje não tem muito mais não, só jovem, só velho não. Hoje em dia vem todo tipo de gente. Muito homem, muita mulher, muito tudo. Só não pode os de menor, sem autorização, a partir dos 16 com autorização. E não se engane, vida de tatuador não é nada fácil. Tem cada uma que acontece. Wellington, algum pedido estranho que já aconteceu aqui no estúdio? Teve sim 2 pedidos muito estranhos e cabeludos. Dá pra contar? Não dá pra contar não. Mas A tatuagem saiu? Mas saiu, mas pode ter certeza que foi muito constrangedor. Bem, John, essa questão do preconceito, que a gente percebe que é bem recorrente mesmo com relação à tatuagem. Você percebe isso? Você sofreu preconceito depois de ter feito a sua primeira tatuagem? Não, pelo contrário, assim, eu acho que o preconceito surge devido a algumas tatuagens que são feitas de modo inadequado, ou até mesmo alguns desenhos um tanto quanto estranhos, ou feios mesmo, né? Mas hoje em dia a tatuagem, os artistas, os tatuadores, eles têm se profissionalizado cada vez mais e buscado informações de outras áreas, ou seja, a pessoa, essa ideia de tatuador, que é apenas aquele artista que cobre um desenho já pronto, isso já tem mudado, felizmente. Hoje em dia os tatuadores são artistas, designers também, ou seja, tem uma certa informação, não ou formal ou pelo menos eles sabem o que estão fazendo, conceitual no caso. No seu caso é isso mesmo, né? Você desenhava já há muito tempo? Sim, eu desde criança sempre desenhei, comecei como ilustrador. Aí facilita, claro, você saber desenhar facilita. Mas tem artistas aí que não desenham, mas são muito criativos. Ou seja, antes de tudo, um tatuador, um bom tatuador, tem que ter criatividade, originalidade também, claro. Tem tatuador que não sabe desenhar? Tem. Tem, né? Tem sim. É porque eles fazem... Como é o nome que dá aquele... Stencil, né? Isso. Que bota o desenho e ele passa por cima, ele cobre, né? Exato. Há um tipo de tatuagem chamado Photoshop Style, que é uma fusão de elementos diversos. E como ele imprime e aplica o stencil, não requer um domínio do desenho, né? Obviamente que se você tiver, ajuda. Até para o contorno sair perfeito. Exato, né? mas a questão do contorno é mais coordenação motora. Coordenação. Né? Que às vezes uma pessoa desenha, mas não tem, pelo menos para tatuagem. Isso se aprende também com o tempo. Com a prática, né? É. E como é o teu processo de criação? Como é que se dá, assim, para as tatuagens, no caso? Você conversa com a pessoa, faz de acordo com o que ela quer, ela sugere, como é? Sim, bem, eu trabalho basicamente assim, a pessoa me contacta, me diz o que deseja, mais ou menos, ou pelo menos o lugar, né? Depois disso, quando ela não sabe o que quer, eu conversando com ela, vou montando a arte, pelo menos o esboço dela. Depois aperfeiçoo a ideia, mostro para ela e fazemos a tatuagem. A gente tem um videozinho assim com algumas das suas fotos, das suas tatuagens, vamos ver. Aí tu pode falando aí, como Sim, foi? A pessoa pediu o quê? Pronto, essa daí foi minha terceira tatuagem. Aquela do pássaro anterior foi ela pediu um pássaro e eu fiz todo o resto. Só pediu pássaro? Só pediu o pássaro. Esse daí é um desenho, pronto. Isso é um projeto de tatuagem que depois se tornou uma tatuagem de um brother meu. Ele pediu basicamente o quê? O polvo e uma âncora. Essas aí são as duas das máquinas que eu uso. Eu tenho outras também, porque é bom você ter, porque vez ou outra ocorre algum imprevisto, ou então você precisa usar mais de uma agulha. Certo. É sempre bom ter. Pronto, essa aí foi minha segunda ou quarta tatuagem. O cara pediu, esse é um amigo meu, é Pires o nome dele. Ele tem um estúdio de música e nesse estúdio tem uma piranha. Aí casou. Eu juntei essas duas coisas e fizemos essa tatuagem.
Todas as suas tatuagens são autorais, 100%? Sim, todas são autorais e eu não repito. Pronto, essa aí, ela prontinha. Acaba que segue um estilo totalmente diferente, né? Do que a gente costuma ver. Exato. Diferente, porém não novo. Eu não descobri a roda, digamos assim. Não, lógico. Pronto, essa daí foi a minha segunda. Essa aí foi a minha segunda tatuagem. Me pedi um coração e eu fiz isso daí. E saiu tatuando em Piras a piranha dele. E as sessões, elas duram? Bem, eu gosto de sessões longas. Eu gosto de sessões longas porque, sobretudo agora que estou no meu próprio estúdio, eu atendo basicamente um cliente por dia, aí minhas sessões são tanto quanto longas. Em média, normalmente as sessões são de 2 horas. As minhas são 4, 5. Essa daí é de um amigo meu, outro amigo meu. E você usa... Existe mais de uma técnica de sentir tatuagem? Existe. Eu basicamente uso o pontilhismo, basicamente. Mas eu também uso uma coisa ou outra em aquarela. Isso é de João Paulo, outro cliente meu. O pontilhismo é um monte de pontinhos que você agrupa ou separa, né? Exato, vai dando exato. Isso aí é um bom exemplo dessa técnica aí. Ela cria uma textura, digamos assim. A técnica que você usa basicamente é a do pontilhismo? Pontilhismo e eu uso uma coisa ou outra ali de aquarela, digamos assim. Eu vi que tem uns pincelados, como umas pinceladazinhas, né? Mas eu me preocupo, antes de tudo, com a cor, a técnica, eu me preocupo com o conceito da arte e com a disposição dos elementos. Porque cada lugar do corpo, a arte tem que dialogar com isso, com esse espaço que ela vai ser colocada, que ela vai ser gravada, digamos. Então as pessoas sugerem um lugar, tipo, eu quero uma tatuagem aqui e quero que seja um pássaro. Basicamente isso. Em cima disso eu trabalho o conceito, que ela sugere, obviamente. Muitas vezes também a pessoa não sabe ou o que quer fazer, ou quer apenas fazer uma tatuagem. Aí eu vou orientando elas, né? Enquanto ao lugar, sobretudo, depois ao tamanho e por último a arte em si. Né? Só você faz isso aqui, porque eu imagino, assim, pelo menos pelo que eu conheço, os outros lugares têm catálogos, essas coisas, e o pessoal geralmente chega com ideia, né? Eu quero uma tatuagem igual a essa. Sim. Você não faz isso, né? Mas eu acho que na maioria dos lugares eles funcionam dessa maneira, né? Por exemplo, eu comecei a tatuar no Design Tattoo, lá os artistas, eles tanto fazem dessa forma, né? Como, por exemplo, Jason, ele também cria alguns desenhos. Certo. Acho que fica até mais interessante, porque já fica diferente do comum, né? Eu penso que cada tatuagem é feita para uma única pessoa. Essa coisa de cópias, por exemplo, no meu trabalho, eu não curto. Não curto muito, não, porque cada tatuagem é única e cada tatuagem acaba sendo uma obra de arte. Exato, as pessoas são únicas, né? Então, a tatuagem tem que corresponder, tem que atender essa necessidade que é individual de cada um. É verdade. Bem, agora a gente faz um rápido intervalo e já continuamos o nosso papo. Não saia daí. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é um paraíso pra viver. Uma pessoa, teu archeiro, a flor do campo, teu verde encanta Paraíba amo você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente faceira. Uma pessoa querida, tu és demais. Quero cantando mostrar tua riqueza, hospitaleira cheia de amor pra dar. O sanhal ao lado te abraçando, se preparando para se encontrar com o mar. No centro do parque, no meio uma lagoa, que de tão longe parece cartões postais. Suas igrejas, catedrais, ruas antigas, maravilhosos casarões coloniais, que sempre estão cheios de belos sobrados, tão conservados como não igual. Original, bem perto do trem apita, lá tem a Bica e o Mercado Central. Tens uma mata com um verde deslumbrante, tão importante que é reserva florestal, tão bela e limpa com o nome Buraquinho.
um grande orgulho para a nossa capital. Tuas praias, as mais belas do Nordeste, bem frequentadas em todo o seu litoral. Tem Cabo Branco, Tambaú, Praia do Bessa, Ponta de Seixas, ponto extremo oriental. O teu folclore e tua música me encanta, a dança, o canto, o movimento teatral, tão rico e belo que explode em todo canto, das dependências do espaço cultural. Em prosa e verso vou cantar minha cidade, e na verdade é o paraíso pra viver. João Pessoa, teu Archeira, flor do campo, tu vês nem canta Paraíba, ama você. Com tuas ruas, tuas praças e palmeiras, com tuas feiras, tuas festas, tua paz, com tuas praias cheias de gente parceira. João Pessoa, querida, tu és demais. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Câmara Jovem está de volta, hoje falando sobre tatuagem com o tatuador John Monteiro. A gente vai ver um VTzinho agora em outro estúdio. Independente da escolha, depois de feita a tatuagem, precisa de cuidados. Mas quais são esses cuidados? A nossa equipe foi em busca das respostas. Olha só. Embora a escolha da tatuagem seja exclusivamente da vontade de cada um, o tatuador também pode e deve ajudar na escolha. Para Giselane, a ajuda da artista foi fundamental para a escolha da tatuagem. Eu já tinha uma certa vontade desde os meus 15 anos. Então eu esperei completar os 18 para pedir permissão à minha mãe. Ela ficou meio pé atrás, mas concordou. Então eu esperei trabalhar, né, claro, para me pagar com o meu próprio dinheiro. E quando foi esse ano, eu realizei meu maior sonho, que era a minha tatuagem, né, que eu queria tanto. Eu escolhi aqui realmente foi com Dini, porque não tinha nada em mente ainda, entendeu? Porque eu sou muito indecisa, eu gosto de tudo meu na hora. Aí ela disse, que tal umas borboletas? Eu disse, então vamos fazer umas borboletas. Aí eu fiz 2 borboletas com ela. E em algum momento você se arrependeu? Não, nenhum momento, eu ainda pretendo fazer mais. Uma vez escolhida, agora vem o cuidado que o profissional deve ter com o material, que deve ser descartado em um local adequado também. E os cuidados não param por aí. Após a tatuagem feita, a especialista aconselha aos clientes que tenham todo o cuidado com a área, para que não haja problemas com a região tatuada. Todo o material da gente é descartável, certo? Então, a gente faz o procedimento, joga tudo fora. A partir dali, você sai daqui com uma bandagem que vai cobrir a sua tatuagem. Ela é uma bandagem plástica e você vai fazer a higiene dessa tatuagem. É muito importante isso, porque a grande maioria das pessoas acha que a tatuagem é uma brincadeira, é uma coisa leve. Não, a tatuagem é um ferimento, é um machucado. Se você não cuida, tem uma inflamação, sim, e pode sim ser grave. Então, a questão da alimentação e principalmente da higiene do local é muito importante. Bem, John, ela falou aí dos cuidados, aí falou principalmente da higiene e da alimentação. Mas existem outros cuidados também? Existe, sobretudo o sol. Eu acho que o sol é o pior inimigo, não só da tatuagem que está cicatrizando, mas da cicatrizada também.
porque quando você não cuida bem ou a protege do sol, ela perde a cor, né? Sobretudo cores que não sejam preto, que o preto é uma cor mais forte. Cores como amarelo, por exemplo, vão embora rapidinho, se a pessoa não cuidar bem. Então, durante o resto da vida, a pessoa tem que ficar protegendo aquela Isso. região, né? É. E que mais? Exatamente. Que outros cuidados além Bem, disso? é muito individual algumas coisas, de artista para artistas. Alguns indicam usar, por exemplo, após feita a tatuagem, plástico durante, por exemplo, um dia, outros 7 dias. É muito individual isso. Mas os cuidados que são comuns a todos seria a limpeza, né, durante o processo de cicatrização, a proteção do sol e o uso também da pomada cicatrizante, que reforça esse processo de cicatrização. E existe também a questão do retoque, você tem que ir Sim. lá não sei quantos Sim. dias depois. Por exemplo, cada sessão, porque nem todas as tatuagens acabam no mesmo dia. Tatuagens grandes, por exemplo, como aquela menina do pássaro que você viu, foram várias sessões, não é de uma hora para outra que está pronta. Mas entre uma sessão e outra, deve existir um prazo de no mínimo 15 dias. Né? Algumas cores que cicatrizam de maneira mais lenta, aí requer um pouco mais de tempo. E sem contar que esse processo de cicatrização é muito individual. Algumas pessoas cicatrizam mais rápidas, outras não. E quem tem queloide, quando faz a tatuagem, ela fica com aquele relevo, né? Depende. A queloide é originada por vários motivos. Dentre elas, a genética também. Certo. A gente viu aí nos 2 VTs que os tatuadores todos têm muita tatuagem. Inclusive, um tem até a cara estampada de tatuagem e você é totalmente diferente. É tanto que eu perguntei, você tem tatuagem? Por quê? Bem, é porque eu gosto de tatuagens grandes, né? E boa parte dos tatuadores que eu quero fazer não são daqui. Né? Eu pretendo sim fazer várias tatuagens, mas eu quero tratar os tatuadores que eu vou fazer minha tatuagem como os clientes me tratam, reconhecendo ou escolhendo eles pelo trabalho que eles fazem e dando liberdade a eles. Que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que todo artista, seja um tatuador, seja um ilustrador, qualquer arte que esse artista trabalhe, ele deve ter a liberdade. Sempre quando tem liberdade, saem coisas legais, quando você já conhece o trabalho do tatuador. E você se tatuaria? Tatuaria um desenho teu? Não, eu acho que não tatuaria um desenho meu. Não sei. Eu acho que tatuagem requer um pouco mais de novidade, de surpresa, digamos assim. E eu dominando todo esse processo, talvez... Abusaria. Não diria abusar, mas acho que eu perderia muito tempo produzindo essa arte, digamos assim. Porque talvez eu ficasse satisfeito facilmente. E tu tem algum tatuador que tu se inspira? Ou é outro artista em outra área? Eu acho que houve um tempo que eu pensei que pouca coisa me inspirava, mas é exatamente o contrário. Tudo me inspira, tanto tatuagem como qualquer outro meio artístico que eu possa tentar fazer. Mas, por exemplo, tenho artistas plásticos. Eu acho que eu me inspiro mais em artes plásticas do que em tatuagens propriamente ditas. Design também me influencia muito. Um artista específico, são tantos artistas magníficos, inclusive aqui mesmo, né? No nosso estado, tem artistas muito bons que me inspiram, felizmente, né? Não sei, assim, precisar exatamente. Sei. Então a gente vai ver mais um pouquinho das suas tatuagens. Essa aí. Certo, essa aí é uma moça, ela pediu um coração, coisa que eu faço muito e felizmente gosto de fazer, né? E eu observo que sempre elementos geométricos, eu curto muito esse reforço, sobretudo pelo formato do coração, que é uma coisa mais orgânica. Esse fundo meio reto ajuda a contrastar. Uma coisa dialoga com a outra e ambos se reforçam. Essa é uma passagem do livro Vidas Secas. Legal. Aí tem um trechinho também, né? Tem um trechinho, um trechão, na verdade. Pronto, saiu o extenso daquela outra tatuagem. Pronto, esse daí. A menina pediu uma frase. Esse é um bom exemplo de tratamento que eu acho que o tatuador tem que ter com o cliente. A menina pediu uma frase, mas ia ficar muito comum. Eu sugeri outras coisas a ela. E felizmente ela aceitou. Estou acabando dela. Nesses dias eu posto. Essa foi a primeira tatuagem da menina também. Pronto, saí do amigo meu, Vanberto, trabalha no design tatu. Ele pediu um besouro e eu inseri esses elementos geométricos. Lá, Escher também. Pronto, exatamente. Esses elementos. Essa técnica é a técnica do pontilhismo, essa parte de dentro. Observa que
fica uma textura. Né? Pronto, aquela tatuagem executada, que a gente viu o projeto. Pronto, essa daí é de um Isaac. Ele é artista visual também. E ele queria algo que homenageasse a profissão dele, o que ele ama fazer. Pronto, esse aí é um bom exemplo de pouca referência, digamos assim, que a pessoa me deu. Você ficou mais livre. Exatamente. Ela me explicou mais ou menos o que queria representar na tatuagem. Não elementos, mas representar no sentido de ideias pessoais, família, etc. E eu criei. Pronto, esse aí é outro amigo meu, Faisal. Ele pediu um lobo. Ele é design também. Eu acho mais difícil fazer para pessoas que já entendem. Pronto, aqui, essa é a execução daquele povo que a gente viu há pouco. Isso aí é um cover-up, por exemplo. O que é um cover-up? Cover-up é quando você cobre uma tatuagem, sim. Uma outra tatuagem. Essa aí está nas costas da moça. Essa é a execução também daquele outro projeto que a gente viu em João. Ele me mostrou a referência e me orientou mais ou menos o que queria. Outro coração. É outro coração, isso. E árvores também, tô percebendo. Eu gosto muito de árvore e as pessoas pedem, então... Pronto, essa aí a menina disse apenas o local onde queria. Aliás, o que queria. Uma mulher e um pássaro eu criei em cima disso. Essa é uma das últimas que eu fiz. E geralmente, assim, o primeiro desenho que você mostra já é o que fica ou o pessoal tende a modificar alguma coisa? Não, normalmente mostro o conceito, né? O esboço da ideia. Havendo a aprovação, eu dou continuidade. Essa aí eu terminei ontem. Aliás, comecei e terminei ontem. Outra coisa que é bacana é que você vai ouvindo histórias, você vai conhecendo as pessoas de maneira mais próxima. Isso não tem preço na tatuagem, né? Quando você dialoga, quando você faz algo para a pessoa e a pessoa realmente gosta e sente satisfeita, e é bacana isso. E tende a voltar, né? Tende a voltar. Por exemplo, a tatuagem do Homem-Câmera, o cliente vai voltar para a gente dar um up nela. E apesar da tatuagem ser um processo assim, bem doloroso, mas mesmo assim a galera sempre quer mais e mais e mais. Parece que é uma coisa que vicia, né? Você acha que vicia? Não tenho dúvida. Eu fiz a minha, eu tinha pretensão de fazer apenas uma, mas... Nossa, agora, pelo fato de não ter muito tempo, mas antes eu estava agoniado porque eu queria fazer mais e mais e mais e mais, só que a vida corrida às vezes não dá. Inclusive nem acabei totalmente a minha por conta disso. Certo. A gente está já acabando o programa, aí eu queria que você desse uma dica, assim, ao pessoal que está em casa, que está querendo fazer uma tatuagem e não fez ainda. O que é que tu pode sugerir para eles? Bem, eu sugiro que você escolha com cuidado o profissional que você vai trabalhar, dê liberdade a ele também, e tenha em mente a originalidade. Isso é uma das coisas mais importantes também, né? Para uma tatuagem bacana, uma tatuagem que represente ou que simbolize, né? Algo que seja seu, algo que seja particular de cada indivíduo. E que, se for frase, que não venha correr português, né? Por favor, também é bom. João, obrigada pela presença aqui no Câmara Jovem. Certo. A gente fica aí, continua essa nossa conversa depois e fique à vontade para voltar aqui, certo? Certo, foi um prazer. O Câmara Jovem fica por aqui. Se você quiser rever os nossos programas, é só entrar na página do TV Câmara no Facebook. O endereço é facebook.com/tvcâmarajp. Obrigada por nos assistir e até o próximo programa. Tchau.